A permissão para dirigir, PPD, ou como é conhecida também popularmente como carteira provisória, é concedida por 1 ano. E nesse período existem infrações específicas que não podem ser cometidas, sob pena de não ter sua CNH expedida. Mas como fica a PPD com a possível mudança de 20 para 40 pontos para a suspensão do direito de dirigir? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Aqui nos comentários, sempre que eu posto vídeos relacionados à formação e habilitação de condutores, é muito comum as pessoas perguntarem como ficará a situação da PPD caso a mudança proposta pelo projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro seja alterada, que é de aumentar de 20 para 40 pontos a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Então a pergunta é de que, e como vai ficar a PPD? Ela vai ser extinta? Muda alguma coisa em relação a esse processo? Vou falar logo em breve. Primeiro, é importante que você saiba que a permissão para dirigir é como se fosse um estágio para o condutor. Esse estágio é para que você, no período de 1 ano, possa mostrar que tem condições de ser um condutor legalmente habilitado. Para isso, não se pode, no período de 1 ano, cometer infrações de natureza gravíssima, de natureza grave e também não ser reincidente em infrações médias. Uma única média é permitido, mas não se pode reincidir em infrações médias. A primeira curiosidade: quando se fala reincidir em infrações médias, não quer dizer reincidir na mesma infração média. Pode ser qualquer outra infração média também. Mas é muito comum as pessoas perguntarem o seguinte: beleza, não cometi infração gravíssima, não cometi infração grave, cometi apenas uma infração média, mas cometi também outras 6 infrações leves. Essas 6 infrações leves, segundo o critério de pontuação, dá 18 pontos. Somado com a média, mais 4 pontos, então, no total, somaria 22 pontos. Como se sabe, uma das formas de ter o seu direito de dirigir suspenso é somar 20 pontos no período de 1 ano. E o que acontece nesses casos em que o permissionário, o detentor da PPD, somar 22 pontos da forma como eu falei, uma média e 6 leves? Não acontece nada. Esse critério de pontuação, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, só é válido para quem já está com a CNH definitiva. Ela não se aplica para a PPD. Então, por exemplo, se alguém comete aí 100 infrações leves, hipoteticamente, 100 infrações leves seriam 300 pontos, mas ainda assim teria a sua CNH emitida sim, porque para a PPD o único critério para considerar se ela vai ser considerada cassada, que na verdade a PPD ela não é cassada, você perde o direito de se habilitar de forma definitiva. Não haverá qualquer sanção para quem somar mais que 19 pontos, 20 em diante, no caso da PPD, caso ele não cometa gravíssimas, ou seja, reincidente em infrações médias. Outra questão interessante: no período em que você está com a permissão para dirigir, imagine que você sim comete ou uma grave ou uma gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias, ou some aí graves com gravíssimas, enfim. No período de 12 meses, o que é que pode acontecer? Se essa infração cometida nesse período for muito próximo da validade da sua PPD, dificilmente esse processo tramitará e será julgado até o vencimento da sua PPD. O que acontece? Você poderá ou não ter sua CNH emitida? Poderá sim, porque não se atribuirá a responsabilidade se ainda há condições daquele auto de infração ser arquivado. E isso gera um problema em muitos estados. Por quê? O Detran, que é mais organizado, ele vai conseguir, se no período que você está lá, permissão para dirigir, cometeu infração gravíssima, por exemplo, mas não deu tempo de julgar até a validade da PPD,
você vai sim ter a sua CNH emitida. Digamos que com 1 ano de CNH emitida, o órgão que impôs a penalidade a confirme. Não há mais prazo para recurso e, consequentemente, você cometeu aquela infração lá no período permissionário. O Detran, como eu estava falando, que for organizado, ele vai conseguir interceptar, mandar uma cartinha, de alguma forma localizar a pessoa para que ela devolva a CNH, porque afinal de contas, no período de 1 ano, ela infringiu o que a lei diz, e reinicie todo o processo de habilitação, que é a regra para quem comete as infrações específicas nesse período permissionário. Mas acontece em muitos estados que o Detran não faz essa interceptação. O que é que acontece? A pessoa passa 1 ano de PPD, inclusive ela já é válida para o período de 5 anos, então quando a CNH é emitida só vai ter mais 4 anos, porque o 1 ano de PPD é válida. Nesses 4 anos a pessoa continua dirigindo mesmo sem poder, porque naquele segundo ano, no primeiro ano da emissão da CNH, a multa, a infração foi confirmada. O que é que acontece? A pessoa passa 5 anos sim, 1 ano de permissionário, mais 4 anos com a CNH, e na hora que vai renovar, tem a surpresa, uma restrição dizendo que ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. E por fim, a resposta da perguntinha que eu fiz lá atrás. Se o projeto de lei que altera de 20 para 40 pontos para a suspensão do direito de dirigir for aprovado na íntegra, o que acontece com a PPD? Segundo o projeto de lei, nada. Não foi citada qualquer alteração nesse sentido para quem tem a permissão para dirigir. Então, independente do que vai mudar no projeto de lei 3267, que muitas pessoas estão na expectativa, porque ela reúne não só o aumento de 20 para 40 pontos, o aumento do prazo de renovação da CNH, então muita gente está na expectativa, mas se for aprovada tanto na íntegra quanto da forma como o relator está propondo, a gente tem aqui no canal vários vídeos falando dessas possibilidades, ainda assim a PPD não será alterada. Bom, espero que essa informação tenha sido útil. Se você não conhecia o canal, mas gosta desse tipo de informação, te convido a se inscrever